Nós vamos seguir falando sobre esse assunto, sobre o escândalo no INSS. Eu vou incluir nessa conversa o senador Rogério Marinho, que está conosco nessa noite para falar mais sobre esse caso. Senador, muito boa noite, obrigada pela entrevista. Sei que seu tempo é curto, então nós faremos aqui perguntas rápidas para tratar do tema. Eu gostaria de já chegar falando sobre a CPI. Que é para apurar a fraude no INSS. Segundo a oposição, já foi ultrapassado o número mínimo de assinaturas para que a CPI mista seja protocolada. Rapidamente, senadora, eu gostaria da sua avaliação, se esse cenário realmente está se encaminhando aí para a instalação de uma CPI mista com a participação de deputados e senadores e o objetivo dessa comissão. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos aí que fazem parte da bancada. Eu escutei há pouco o Piotr, não vi os outros que se pronunciaram, mas eu quero corroborar o que foi dito, e eu tenho repetido nos últimos 10 dias, de que não há covardia maior do que se apropriar de recursos, parte dos recursos de aposentados, principalmente aposentados rurais, pessoas que, via de regra, têm dificuldade de compreender o que é um olerite, o que é um contra-cheque, e que foram induzidos a se associarem à sua revelia a entidades que não os representam e que, ao longo do tempo, tiveram isso acrescido de uma forma geométrica, principalmente nos anos de 23 e 24. Em relação à CPMI, nós vamos ter amanhã um almoço com a bancada no Senado, mas a nossa ideia, a princípio, é não ajuizar ela ainda, não protocolar ainda, porque ela precisa ser lida na primeira sessão congressual após a sua protocolização. Então, se nós deixarmos esse período de quase 25 dias, está previsto uma sessão congressual para o dia 27 de maio, se eu não estou enganado, haverá uma pressão muito grande nos parlamentares que assinaram, não da oposição, mas aqueles que fazem parte de partidos de centro, e nós não podemos fazer com que essas pessoas tenham um alvo nas costas e sejam pressionadas pelo governo. Então, minha ideia, que vou submeter aos meus pares, é que a gente só entre com essa ação na semana em que ocorrerá a sessão congressual, porque após a leitura ela se instala automaticamente, independente da vontade do presidente da Câmara ou do Senado, que dificilmente vão instalar uma CPI, já tem também um número suficiente na Câmara. E se me permite uma rápida contextualização, vou tentar ser bem objetivo, é bom lembrar que em 1988, com a Constituição, os aposentados rurais, que tem muito mais a ver com seguridade do que com previdência, já que eles não contribuem regularmente, passaram a ter direito a um salário mínimo. E até 2018, a gente está falando aí de um lapso temporal aí de quase 30 anos, pouco mais de 30 anos, a CONTAG, que é uma entidade de esquerda, ligada ao PT, a PDT, a MST, a CONTAG, ao longo desse período, teve quase 80% do volume dessas contribuições assistenciais. Por quê? Porque quando você se aposentava como rural, você recebia uma certidão do sindicato rural e automaticamente você já era associado, sem você saber que era associado. Você tinha quase 1,5 milhão de associados à CONTAG. E era um filão que estava praticamente na mão da CONTAG. O que aconteceu em 2017 e 2018? A reforma trabalhista, que acabou com o imposto sindical obrigatório. E, de repente, as centrais sindicais enxergaram nas contribuições assistenciais um novo filão. Só que em 2019 e 2020, nós entramos com a medida provisória de combate às fraudes e caiu em quase 20% o valor dessas consignações. Durante a tramitação da medida provisória, a bancada da esquerda, juntamente com membros de outros partidos que têm relação com os sindicatos, conseguiram ampliar a validação, que seria anual, para 3 anos. E em agosto de 22, com um contrabando, um jabuti, que colocaram uma outra medida provisória, retiraram essa necessidade de validação. Vocês imaginem que, por amostragem, a CGU está demonstrando que 80%, 90% daqueles que têm essa consignação querem fazê-la. Então, se você se debruçar sobre o cadastro dessas entidades associativas, quase todas, ou quase a totalidade, ligada a partidos de esquerdas e as centrais sindicais que perderam a boquinha do imposto sindical, você faria uma limpa de 80%, de 90% dessas contribuições.
E aí, de forma criminosa, eles aumentaram em 23 e 24 geometricamente, porque começaram a associar pessoas sem que essas pessoas soubessem que estavam sendo associadas, e retiraram uma série de mecanismos de controle, que eu posso falar um pouco mais adiante. Tá? Mas isso é criminoso e precisa ser coibido, combatido. O recurso precisa ser devolvido, e o governo está dizendo que vai devolver a revelia do orçamento, deve cobrar principalmente de quem se locupletou dessa ação criminosa, deletéria e absolutamente cruel contra as pessoas mais fragilizadas da nossa sociedade. Senador, deixa eu passar a palavra para Augusto Nunes, que também tem uma pergunta. Senador, boa noite, muito obrigado pela entrevista, é um prazer. Eu pergunto se é possível, em tese, devolver rapidamente esse dinheiro aos lesados. Augusto, para isso acontecer, nós precisamos seguir o dinheiro, e nós sabemos onde é que o dinheiro está. Né? Ele foi apropriado, a revelia dos associados, dos beneficiários, né, por essas entidades, muitas delas fundadas, né, por centrais sindicais, por CUT, né, por Força Sindical, as entidades que ficaram órfãs do imposto sindical obrigatório. O governo está tentando utilizar novamente um artifício para a revelia dos parâmetros fiscais pagar agora para ficar de bem com as pessoas que foram lesadas. Melhor faria o governo, né, se tomasse a atitude de realmente investigar. Mas essa investigação que está sendo feita pelo ministro da Justiça, Augusto, me causa um pouco de desconfiança, porque o ministro da Justiça vai e dá a seguinte declaração: não vejo conflito de interesses pelo fato de que meu filho é advogado de duas dessas entidades que lesaram o patrimônio dos trabalhadores e dos aposentados. Então, se esse cidadão é o cidadão que está conduzindo a Polícia Federal nesse processo, e um delegado da Polícia Federal também vai a público dizer que o Frei Chico, o irmão do Lula, não está sendo investigado, ou seja, antecipando o resultado da investigação de uma das empresas que mais se locupletou desse processo. É evidente que nós temos que desconfiar desse aparelhamento que transparece, né, de órgãos que deveriam ser órgãos do Estado brasileiro, não de um governo ou de um partido político. Por isso a CPMI é tão importante, porque o Congresso Nacional, que representa a população brasileira, deve se debruçar sobre esse assunto com muito cuidado, não apenas para prevenir o que vai acontecer no futuro, mas para evitar que aconteça novamente. E eu queria deixar registrado aqui o seguinte: em 2019, em junho, se eu não estou enganado, dia 9 de junho, nós recebemos lá da Secretaria de Previdência um pedido de providências por parte do Ministério Público de São Paulo. 9 de junho, dia 31 de junho, suspenderam empresas que estavam sendo objeto de investigação. 60 dias depois, nós retiramos as empresas da possibilidade de praticarem descontos associativos. Eu estou falando de pouco mais de 20 mil denúncias. E 90% delas, dessas 4 empresas que foram descredenciadas da Previdência por uma solicitação do Ministério Público de São Paulo. Agora, mais de 450 mil denúncias em 2 anos. E o governo só tomou alguma providência no momento em que o presidente do INSS foi afastado pela Justiça, houve a operação da Polícia Federal, e o ministro Carlos Lupe, quase que à força, teve que se desfazer do seu presidente do INSS. E o presidente Lula, né, como não poderia deixar de ser, colocou a raposinha para continuar tomando conta do galinheiro, ou seja, substitui o ministro da Previdência pelo seu secretário executivo, que tenha conhecimento de todas as falcatruas e não atuou nesses 2 anos e meio. Bom, nós já superamos as 101 mil telas nesse momento. Eu passo a palavra agora, senador, para o Carlos Cauti, que também tem uma pergunta para o senhor. Senador, muito boa noite, obrigado pela entrevista. Senador, o senhor foi secretário da Previdência, então o senhor conhece bem os mecanismos também de controle da Previdência Social. Como é possível, na sua opinião, que a Controladoria Geral do INSS, o próprio Tribunal de Contas, não perceberam em 2 anos centenas de milhares de denúncias e 6,3 bilhões de reais de um escândalo e outros bilhões, ainda não sabemos quantos, agora do escândalo do consignado? Como é possível que em 2 anos e 4 meses, agora, ninguém falou nada, ninguém fez nada, e só também, o senhor citou agora no presidente do INSS, a sua opinião sobre o fato do Onier Queiroz ter assinado a emenda que eliminou a medida provisória que vocês criaram em 2019 para fiscalizar melhor o INSS?
Olha, na verdade, houve uma preocupação nossa, e isso foi expressado com 19 dias de governo, de fazer uma medida provisória que tratasse justamente de combater fraudes as mais variadas no sistema previdenciário. Porque fraude no sistema previdenciário, com 40 milhões de beneficiários, com uma folha de mais de 70 bilhões de reais, são recorrência na nossa história. Agora, sabendo o que aconteceu no tempo anterior, nós entramos dentro da Previdência já preocupados em tentar sanar esses problemas. E uma situação que ficou clara e é constatado facilmente pelo que ocorreu depois é, por exemplo, a forma como se aposentavam as pessoas rurais. Os rurais se aposentavam. Era uma declaração dada pelo Sindicato Rural. Não é à toa que a CONTAG chegou a ter 80% desse percentual, até 2018, do princípio de 2019. Né? Antes dos sindicatos ligados às associações, às entidades, às centrais sindicais cobrirem essa alternativa para resolverem a sua abstinência com o fim do imposto sindical. Então, nós mudamos essa sistemática. Hoje, uma autodeclaração e uma certidão dada pela Emater local, só que em 1º de janeiro de 2023, era necessário, no processo de transição, se consultar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Até hoje, o governo não cumpriu a lei. A segunda questão, que para nós era importante, além da biometria, né, ou seja, você fazia a validação anual por biometria, né, era o prazo que seria anualizado. Então, primeiro se foi colocado dentro de uma aglutinativa na negociação para 3 anos, depois ampliado para 4 anos e, por fim, foi extinta essa validação. É claro que isso acontecendo, nós teríamos a possibilidade de perguntar aos aposentados que hoje pagam contribuição se, de fato, eles têm interesse de continuar a fazer esse pagamento. E você pergunta, e nós temos certeza que isso cair 90%. Aí você pergunta, como é possível não observar essa discrepância, esse aumento tão exagerado e geométrico, né, do número de reclamações? De 20 mil, por exemplo, como eu falei a você, em 2019, para mais de 400 mil reclamações em 23 e 24. Não é possível. Claramente alguém encobriu, alguém passou pano, alguém fez de conta que não era importante, e isso é demonstrado pela maneira como o próprio sistema previdenciário se comportou, né, oficiando ao Tribunal de Contas, no sentido de não cumprir determinações, o próprio ministro não querendo pautar essa situação, que constrangia, né, certamente os seus aliados, mas ele claramente foi omisso nesse processo, para dizer o mínimo. Né? E o que nós temos que fazer agora é verificar quais outros mecanismos que foram estabelecidos foram fragilizados ao longo do processo, para permitir, por exemplo, as informações chegassem diretamente na data prévia sem passar pelo INSS. As associações passaram a informar diretamente ao Central de Processamento de Dados do governo sem passar sequer pelo sistema previdenciário para fazer a averiguação e a aferição comprobatória de que a documentação apresentada que possibilitava esse desconto associativo era correto. Né? Então, houve uma série de ações que ocorreram nesse período que tornaram esse roubo tão grande que sequer o governo pôde fazer de conta que ele não existia. Aí, 2 anos e 4 meses após, né, esse crescimento superlativo, eles aparecem dizendo, olha, nós investigamos o que não foi investigado em governos anteriores. Olha, se você tinha 20 mil reclamações e nós tomamos providência, eles com 450 mil tiveram que tomar providência na hora que a Polícia Federal agiu e afastou judicialmente o presidente do INSS. Então, claramente, houve, no mínimo, prevaricação. Para não dizer alguma coisa mais forte, para não ser leviano, que a própria apuração vai identificar, é só seguir o dinheiro. Né? Para onde é que foi o recurso que foi subtraído do bolso dos aposentados brasileiros. Senador, eu sei que preciso liberá-lo, mas dá tempo para uma última pergunta do Adalberto Piotto, para a gente encerrar? Senador, boa noite. É muito rápida a minha pergunta. O senhor já mencionou isso, mas eu preciso insistir. É possível uma CPI se instalada já ou depois conseguir fazer seu trabalho dentro da realidade brasileira? A gente está lidando aí com algumas anormalidades na República. Basta ver a atuação do Supremo, a pressão que o governo faz sobre parlamentares, o Supremo e o governo, e nós estamos lidando com uma República dos sindicatos aí que voltou a ficar poderosa financeiramente.
É possível o Congresso ter independência, e não falo pelo trabalho republicano da oposição, não. Eu estou dizendo pelo que o senhor sabe que acontece nos escaninhos de Brasília aí, né? É possível essa CPI realmente ir adiante? Até pelo pavor que o governo está demonstrando, eu creio que se perdeu, né, o controle dessa base que o apoiou no início, nos 2 primeiros anos. Daqui a 1 ano e meio nós teremos eleição, né? Os parlamentares precisam renovar os seus mandatos. Esse é um escândalo grande demais e cruel demais para se fazer de conta que não está acontecendo nada, né? Pela composição hoje partidária nas 2 casas, né, essa união foi formada entre o PP e a União Brasil, né, ela, juntamente com o PL, são mais de 200 parlamentares, né, na Câmara, quase 30 senadores, aliados com os demais da oposição, mais um republicano, mais parte do PSD, mais parte de PSDB, de outros partidos que fazem parte hoje, alguns da base do governo, outros de maneira independente. E eu acredito que sim, que nós teremos condição de termos um relator independente e um presidente independente, e que teremos as condições para nos debruçarmos sobre esse tema. Eu quero lembrar que eu fui o relator da reforma trabalhista, né? Então já conheço o modus operandi dessas centrais sindicais, né? Na hora em que eles perderam a obrigatoriedade, e o cidadão ficou do imposto sindical, e o cidadão teve a discricionalidade de dizer se queria ou não contribuir, eles perderam mais de 90% da sua arrecadação. Não é por acaso que eles se voltaram com tanta avidez para essa contribuição, né, associativa, e mirando principalmente os mais frágeis. Nós estamos no embate aqui no Senado da República para tentar regulamentar a contribuição assistencial, aquela que é devida por ocasião dos acordos ou convenções coletivas. E o governo faz um esforço muito grande para impedir que haja votação. Hoje, por uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, os trabalhadores, no seu conjunto, mesmo aqueles que não são sindicalizados, são obrigados a recolher uma contribuição assistencial. É a ressurreição do antigo imposto sindical de forma coercitiva. E nós estamos regulamentando para que quem não quiser contribuir possa fazer pelo WhatsApp, por e-mail, e não ficar numa fila interminável, né, numa sexta-feira, na hora do almoço, por ficha, por hora de chegada, para locupletar sindicatos que não os representam e que estão utilizando esse recurso para fazer, muitas vezes, campanha eleitoral ou enriquecimento ilícito dos seus dirigentes. Nós conversamos com o senador Rogério Marinho. Senador, obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos em relação às fraudes no INSS. Bom trabalho para o senhor, até uma próxima. Boa sorte para vocês, parabéns pelo trabalho de vocês.